Olá pessoal, continuando com a série Gerenciamento de Projetos utilizando o Projeto 2010, vamos trabalhar agora com os vínculos entre tarefas, especificamente o vínculo término-início. Não basta definir o escopo do projeto, o desenho das tarefas, você precisa preparar o modo como as tarefas irão relacionar entre si. Então aqui a gente já tem todas as tarefas, a duração delas. Eu vou fazer o primeiro vínculo entre a tarefa 1 e a tarefa 2. Tá? Eu vou dizer, na coluna predecessoras, eu vou atribuir um identificador da tarefa, o qual ela irá se relacionar. Então eu coloquei um identificador da linha 3. Ok? Não o label tarefa 1. Vou colocar o ID da linha. O ID da linha 3. Ok? E logo ao lado, no gráfico de Gantt, a gente percebe que uma tarefa, a tarefa 1, precisa terminar para que a tarefa de nome 2, que é o identificador 4, inicie. Então a gente vai colocando na coluna predecessoras o identificador da tarefa, não o nome da tarefa. Tá? Então aqui a gente já vai criando esse vínculo. Aí uma tarefa precisa terminar para que a outra inicie. Ok? A tarefa 4, de nome 4, eu posso selecionar botão direito Informações ou duplo clique na tarefa. E posso também atribuir essa informação na minha guia Predecessoras nos atributos da tarefa. Então aqui eu posso selecionar o nome da tarefa. Claro, se um projeto for muito grande, selecionar pelo nome vai ficar um pouco difícil. Ok? A gente tem um projeto com 20 tarefas, já tem um complicador a mais. Interessante é você sempre selecionar pelo identificador. Então a gente vai estabelecer o vínculo entre a tarefa 5 e 6. E eu vou dizer que a tarefa 4 ela precisa aguardar o término de uma outra tarefa para que ela se inicie. Então tem esses tipos de vínculo: término, início, 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 término a término. A gente vai ver isso depois. Vamos trabalhar agora somente com o conceito de término a início. Então qual foi o vínculo que eu estabeleci? Vamos olhar aqui ao lado no gráfico de Gantt, que a tarefa 6 ela precisa aguardar o término da tarefa 5. E aí eu vou fazendo as amarrações, os vínculos entre todas as tarefas. Ok? Tem um pequeno detalhe que eu vou ilustrar agora, que é o seguinte: eu coloquei que a tarefa 10 ela precisa aguardar o término da tarefa 8. Mas a tarefa 8 é uma tarefa de resumo, é uma tarefa que a gente tratou como se fosse uma etapa, e ela não pode ser vinculada a uma de suas subtarefas. Então, nesse caso, eu não posso vincular como predecessora a tarefa 8, porque ela representa um resumo, um agrupamento de tarefas. Então, qual é a próxima tarefa? É a tarefa 9. Então, nesse caso, eu vou pular e vou fazer o vínculo entre a tarefa 10 e a tarefa 9. Okay? Vamos verificar aqui no Gantt como é que isso é representado. Olha lá. Então, as tarefas vão sendo vinculadas dessa forma. Você pode verificar sempre, nunca atribuindo a tarefa resumo, a tarefa que representa uma etapa, que ela não pode ter esse tipo de atributo. Então aqui a gente vai amarrando umas às outras de forma sequencial, não levando em consideração a simultaneidade da execução das tarefas. Nesse caso, a tarefa 17 ela vai ter como vínculo a tarefa anterior, vai ter que esperar o término da anterior para ela iniciar, e tudo isso, todas elas já vinculadas. Então vamos verificar aqui no meu gráfico de Gantt como que é esse vínculo, como que elas se relacionam. Percebe que elas estão de forma sequencial. Ok? Vamos dar um resumo aqui. Olha. Temos aqui
as tarefas com as durações e na coluna predecessoras o vínculo entre todas elas. Melhorando a visualização aqui do meu gráfico de Gantt. Olha só que interessante, olha. A gente tem as tarefas, uma em sequência da outra. Perceba que não tem nenhum esboço de simultaneidade. E a linha preta, ela significa o resumo, as tarefas de agrupamento. Olha só. Então, em outras visualizações, você vai ter o percentual de conclusão dessas tarefas. E a tarefa resumo, ela faz o agrupamento daquela etapa, né? Representado no gráfico, ela também tem esse papel de reunir as tarefas de uma etapa. Olha lá. Então, nesse caso, nenhuma tarefa sendo executada em paralelo. E aqui em cima, olha, a tarefa resumo, que seria o nome do projeto, que a gente vinculou nos passos anteriores, também representada como uma linha preta, reunindo todas as tarefas. Aqui em cima, na timeline, ele vai dar uma janela de tempo. À medida que a gente vai navegando pelo Gantt, vocês percebam que essa janela ela vai flutuando pelo calendário. Então, que a gente tem uma ideia da visualização das tarefas naquela janela de tempo. Ok? Então, aqui recapitulando, dando duplo clique na minha tarefa, eu posso criar vínculos, modificar o tipo do vínculo. A gente vai fazer nos próximos exemplos. Só que aqui a gente vai fazer uma modificação. Vamos dar uma incrementada. Eu posso dizer o seguinte, que mais de uma tarefa tem o vínculo de término início com outra tarefa. O que eu estou dizendo? Que todas aquelas tarefas ali, ó, a tarefa de nome, tarefa 3, 4 e 5, elas precisam esperar o término da minha tarefa 2 para que elas iniciem. Ok? Então aqui, ó, a minha tarefa 2, ela está vinculada, o término dela, às tarefas 4, as tarefas de nome 3, 4 e 5. Então, para que a tarefa 3, 4 e 5 tenha início, eu preciso esperar que a tarefa de nome 2 seja finalizada. Mas eu quero botar outra condição. Fazer o seguinte, o primeiro atributo primeira condição seria a tarefa 3, 4 e 5, elas só podem iniciar quando a tarefa de nome 2 terminar. E uma outra condição seria a minha tarefa de nome 6, ela só pode iniciar quando todas as tarefas, a tarefa 5, 4 e 3 terminar. Então, no passo anterior eu fiz uma amarração, botando uma condição de que as tarefas iriam iniciar após o término de uma, e agora eu estou dizendo que todas essas, a tarefa 3, 4 e 5, o término das 3 são uma condição para iniciar a tarefa de nome tarefa 6, que é o ID da tarefa 9. Então vocês percebam que eu criando esses vínculos, eu posso mudar, eu estou fazendo no exemplo, a duração dessas tarefas, e que a condição para a tarefa de nome 6, tarefa 6, ela vai se ajustar ao término de todas as outras anteriores. Certo? Então estou dizendo que a tarefa 6 só vai iniciar quando as 3 tarefas, a 3, a 4 e a 5, finalizarem. E eu também tenho uma outra condição anterior, que elas só iniciam no término da tarefa 2. Ok? Eu posso criar essas condições dessa forma. Olha como é que fica representado. Coloco um ponto e vírgula. A condição para a tarefa 6 iniciar é o término da 7, da 6 e da 5. E a condição para a tarefa 3, 4 e 5 iniciar é aguardar o término dessa tarefa destacada. Então perceba no Gantt, analisando, como é que fica fácil entender esse tipo de relacionamento. Essa condição
Vendo? Então você pode experimentar mudando a duração das tarefas, você vai perceber que essas amarrações, esses vínculos são respeitados. Tá? Isso depende da situação do seu projeto. Por exemplo, eu não posso construir o telhado sem a parede estar pronta, sem o piso estar pronto e por aí vai. Então, você pode estabelecer esses vínculos. Vou criar um outro vínculo aqui embaixo, outra condição. Olha. Não quer dizer que as 3 tarefas estão aguardando o término da anterior e a tarefa de nome tarefa 11 está aguardando apenas a finalização de uma tarefa. Então você vai ajustando o escopo e as dependências da tarefa. Bem, falando sobre gerenciamento de projetos com o Project 2010, falamos sobre vínculo entre tarefas, o vínculo especial que é o término início. Vamos lá para o próximo passo, visualizando e aprendendo os outros vínculos entre tarefas.